Fala aí, galera traídos, beleza? Estamos de volta, passamos esse mês de janeiro preparando bastante conteúdo para você. Você vai ter novidades desse ano de 2021 e esse mês nós vamos falar sobre chamado, como descobrir o seu chamado, qual é o seu chamado. Mas antes, roda a vinheta. Iniciando essa série desse mês sobre chamado, nós temos um convidado muito especial que talvez você não conheça. Se você não conhece, porque você não viu os vídeos anteriores. Mas esse é o nosso pastor Igor. Pastor, muito bem-vindo a esse canal. Obrigado. Nós vamos falar hoje, iniciando essa semana, sobre chamado. E primeira coisa, pastor, antes da gente falar sobre o seu chamado, e a gente vai conversar bastante sobre esse mês, sobre isso, muita gente procura os seus líderes, a gente, aquela coisa toda. Como descobrir o meu chamado? Como que eu faço para descobrir o meu chamado? E eu acho que é uma pergunta que a gente não tem só dentro de igrejas, a gente tem em tudo quanto é lugar, né? Tipo, o que você vai ser quando você crescer? E nós crescemos com essa pergunta. E eu queria saber, como que eu descubro o meu chamado? Como que isso floresce em mim? Vamos lá, existem duas coisas a respeito do seu chamado que você precisa entender. Primeira coisa dentro do seu chamado, ele não nasce em você, ele já nasceu em Deus. Jeremias, capítulo de número 1, verso número 5, vai dizer que Deus escolheu ele desde o ventre e assim deu um chamado para ele ser profeta entre as nações. Então Deus direciona o seu chamado. Primeiro ponto que a gente precisa aí dissertar sobre isso. Sim. Deus ele já escolheu o seu chamado. Paulo vai explicar em Coríntios que como Cristo é a cabeça e nós fazemos parte do corpo de Cristo, e como um corpo a mão não faz o mesmo trabalho do pé, o joelho não faz o mesmo trabalho do cotovelo, mesmo que ambos sejam a mesma articulação, mas sim, cada um faz uma coisa para que o ministério cresça, para que a igreja do Senhor cresça. Então Deus ele já tem um chamado para cada um, uma vocação para cada um. E como descobrir o meu chamado, a minha vocação? É literalmente aptidão. Sim. Exemplo, eu gosto de cantar no chuveiro. Então, mergulha nisso. Vai atrás de uma aula, começa a se envolver na parte do canto da igreja, sabe? Olha, eu vejo as pessoas tocando e eu tenho vontade de aprender. Entrou na igreja, mas pastor, eu não levo jeito para música, não levo jeito para pregação. Mas cara, às vezes você gosta de limpar a casa. Tem uma casa aqui para você limpar. E não existe chamado grande ou chamado pequeno. Todo mundo tem e faz parte de algo fundamental para o corpo de Cristo, para o ministério de Cristo. Paulo também vai dizer, olha, uns têm profecia, outros têm canto, outros têm ensinamento, e assim a gente faz um corpo. Sim. Então assim, uma igreja ela anda só com as mãos? Não. Não adianta ter numa igreja somente cantor. Precisa ter músico, precisa ter o cara que vai pregar, precisa ter um obreiro para conduzir as pessoas para ouvir aquele louvor. Então assim, chamado é algo que nasce primeiro no coração de Deus. E como eu descubro o meu chamado? O que você é apto, o que você tem aptidão, vontade, desejo de fazer. Sim. E muitas das vezes eu vejo também, pastor, porque tem uma dúvida, tipo, sei lá, não tenho aptidão para nada. Às vezes isso acontece, a pessoa às vezes é confusa, indecisa, não sei. Mas eu vi algo sobre isso, que um pastor ele falava, pastor, como eu descubro o meu chamado? E o pastor respondia, faz tudo um pouco na igreja. Aquilo que você começar a se identificar e não ver sua vida sem isso, você descobriu o seu chamado. Isso é muito, muito da hora, né? Porque assim, e é bem desde quando nós nascemos. Eu, por exemplo, eu toco e você lembra, qualquer pedaço, seja de madeira ou qualquer coisa, eu fazia como fosse violão. Faz música. E tá dentro da gente, né, isso.
E o mais importante é o que você disse. Faz tudo dentro da igreja um pouquinho. Aquilo que você não conseguir viver sem. E aí a gente entra num ponto fundamental do chamado. Aquilo que você não consegue viver sem. O que isso significa? Aquilo que você ama, aquilo que você tem paixão. Sim. Porque aquilo que você não tem paixão não é o seu chamado. Sim. Porque a gente vê hoje e ferramenta no lugar errado desgasta. É uma coisa que a gente sempre fala bastante. E, o que eu vejo, não só dentro de igrejas, mas acho que chamado ele abrange muitas outras coisas, né? E você vê muita gente frustrada, sendo dentro da igreja ou não, porque está tentando apertar o parafuso que não é a ferramenta, ela não é para aquilo. E às vezes faz e entra um fazer por obrigação. Quando você olha a questão fora da paixão, isso pode te desgastar. Sim. Exemplo de uma profissão. O que eu vou fazer quando eu crescer? Que é uma pergunta que todo mundo faz. O que eu vou fazer quando eu crescer? Eu vou ver uma profissão que está dando dinheiro na minha geração, mas aquilo talvez não seja a sua paixão. Você pode aquilo até pode até ganhar dinheiro, dinheiro. Mas não... É a mesma coisa que dentro de igreja. Eu vou ser aquele cargo que dá mais visibilidade. Mas, cara, não é o seu chamado. Nunca vai te dar visibilidade. Aquilo vai te matar. Sim. E é isso que acontece. Igreja, isso é muito preocupante, porque o que acontece? Vamos lá. Todo mundo tem chamado para ser pastor? Não, porque senão não vai existir ovelha. Sim. Todo mundo tem chamado para tocar? Não, senão não existe obreiro. E assim por diante. E às vezes a gente mira o cargo ou o status, porque ainda tem gente que acha que igreja é status. Muita gente pensa isso. Muita gente acha que igreja é status e não é status, a gente diminui. Sim. Por mais que você que está nos assistindo agora, se você passar por vários canais aí do YouTube, você vai ver um status gigantesco dentro do Evangelho, mas o Evangelho não é isso. Sim. Então assim, não é status, é aquilo que você se apaixona. Eu vou falar do meu chamado. Eu tenho o prazer de estar fazendo isso. Eu tenho prazer. Eu tenho prazer de estar aqui ministrando para a sua vida. Eu tenho prazer de estar aqui ministrando para a sua vida. Eu tenho aqui prazer de estar ministrando aqui para a vida do nosso multimídia que está aqui preparando todo esse cenário. Mesmo quando eu não estou bem. Sim. É isso que me faz bem. E isso que é muito doido, porque entra na paixão. Porque se você não tem paixão, mesmo quando você não está bem, você não vai de encontro ao seu chamado, entre aspas, ou aquilo que você determinaria que é o que você é para fazer. Porque, hoje eu não estou legal, então, sei lá, não vou vir gravar o vídeo. Hoje eu preciso de um momento. Mas o chamado, ele ultrapassa as nossas vontades e a nós mesmos, né? Eu acredito que, quando você... O que você descobre o seu chamado? Quando você realmente não vive sem. E você dá mais importância para isso do que para sua vida mesmo. Porque, é uma coisa inexplicável, mas é uma paixão. Aquilo que a gente sempre fala. Eu falo às vezes pro pessoal do louvor aqui do nosso ministério, cara, você tem que ter essa vibe. Você tem que entrar nessa vibe. Então você entrar nessa vibe é a paixão. É surfar a onda. Sim. Cara, você tem que surfar a onda, você tem que aproveitar o momento. Você tem que estar ali, mas aproveitando o momento. Então, é a mesma coisa quando um surfista entra no mar. Ele não está pensando no que ele deixou lá no porto. A ideia dele, quando ele entra no mar, é pegar a melhor onda. Sim. É surfar a melhor onda, mesmo que aquilo dure segundos. Sim. Mas aquilo vai fazer ele satisfeito. Sim. Eu acho que chamado é isso. É navegar nessa vibe. É o que eu sempre falo para o pastor, às vezes eu falo, e eu tenho problema também, pastor não veste capa vermelha, às vezes a gente está triste, às vezes a gente sente algumas pancadas da vida, e eu falo para o pastor, nossa, hoje eu queria pregar. Sim. Eu queria hoje ministrar. Não pelo um desabafo nem nada, mas é a certeza Sim. que Deus vai precisar falar comigo, nem se for para falar com você. Sim. É a garantia, né? Aí ele vai falar outra coisa. É a garantia. Então, assim, acho que pra gente primeiro essa pergunta, né, cara, como descobrir o seu chamado? Busque aquilo que te satisfaça, aquilo que te preencha por completo e que você tem paixão por isso.
seja limpar o banheiro da igreja, seja pregar, pastorear, liderar, ou uma série de coisas que a gente vai falar ainda esse mês, uma liderança de adoração, uma série de coisas. Mas eu acho que precisa ser apaixonante aquilo que você faz. Que você só pense naquilo, que você só faz aquilo, que só viva isso. Eu acho que se você tem essa pergunta, como descobrir meu chamado? Primeira coisa, se você ainda está perdido, você não sabe o que você gosta, faz de tudo. E aquilo que você, não vê sua vida sem isso, esse é o seu chamado. E se você tem alguma aptidão, invista nisso. Cara, seja profissional, porque todas as suas qualidades profissionais vão se tornar ministeriais e vice-versa, né? Então, você não faz nada e você não tem nada a não ser em prol do reino de Deus. Sim. Então, assim, se você, sei lá, eu fiz uma contabilidade, eu sou contador hoje, né? Eu fiz uma faculdade contábil. Eu tenho como ajudar o reino de Deus. Sim. Que igreja que não queria que um tesoureiro fosse formado em contabilidade? Sim. Você Sonho entende? de todo o ministério. De todo o ministério. Então, tudo que você faça, que igreja que não seria bom ter um advogado? Que igreja que seria bom não ter um médico? Que igreja que seria bom não ter um engenheiro, um arquiteto? Que igreja que não seria bom de ter uma pessoa apaixonada limpando os banheiros? Sim. Então, assim, eu conto pra gente já ir pro próximo ponto, mas eu conto testemunho meu. Eu lembro que logo quando eu virei líder de célula, eu ganhei um cargo de liderança dentro do meu serviço. E, cara, isso foi primordial para o crescimento de ambos. E não é o crescimento, a célula estourou ou algo do tipo, não, mas eu comecei a falar. Eu comecei a ter o desenvolvimento para falar com as pessoas, algo que eu tinha muito bloqueio. Ainda tenho, mas assim, é diferente. Então você vê que Deus, ele trabalha. Ele me levantou nesse cargo de liderança dentro do serviço, não só foi pelo serviço, para eu ganhar dinheiro ou algo do tipo, mas para ser em prol do reino, para que eu conseguisse me expressar dentro da célula, né? Você precisava ser treinado. Sim. E dentro do treinamento que você precisava ter, a igreja somente com 2, 3 dias na semana à noite não iria conseguir suprir o plano que Deus tinha para o ministério que você estava assumindo. Então ele vai te ensinar 8 horas por dia, 5 dias na semana, para que você aplicasse naquilo que ele conduziu você. Eu acho que o mais importante de tudo, chamado, vocação, isso é importante você se atentar. Mas o mais importante de tudo é o que você faz com paixão. E de verdade, um conselho pastoral que eu te dou, talvez você não é nem minha ovelha, ou talvez você é minha ovelha, você faz parte do nosso ministério. Mas se tem alguma coisa que você está fazendo que não tenha paixão, entregue. Sim. Porque se não tiver paixão, a gente cai com uma parte muito complicada da Bíblia. Se não tem um chamado, a gente cai com uma parte muito complicada de ai daquele que faz relaxadamente. Sim. Entenda uma coisa, o seu pastor não vai achar ruim se você chegar nele e falar: pastor, isso não é o meu chamado, isso não arde no meu coração. Você vai continuar sendo ovelha do seu pastor da mesma forma, mas você vai fazer o melhor para o reino de Deus. Tem alguma coisa que você faz por prazer, fique com aquilo que você faça por prazer. Sim. Não queira abraçar o mundo. Paulo, ele vai falar sobre 5 ministérios dentro da igreja, né? O profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, e eu esqueci o outro. Mas ninguém é completo os 5 ministérios, não existe isso. Sim. O corpo é para ter pessoas, nós somos criados para viver em unidade. Então você não vai ser completo para que você seja único o suficiente dentro daquilo que você faz ou dentro do seu ministério. Não, você não vai ser completo. Alguém vai precisar te completar. Então, assim, se você não está feliz, não está com a paixão do que você está fazendo, entregue. Converse com o seu pastor. Sim. Que é a melhor coisa que você pode fazer para você. Sim. Não é para o ministério, é para você. Porque você vai conseguir desenvolver o seu chamado e dar certo. E você vai ter a satisfação, porque o chamado dá satisfação. Sim. Bom, pastor, em relação a isso, a gente falou sobre chamada, a gente falou como descobrir o chamado. E como que
você entendeu o chamado de Deus para sua vida? Como que você entendeu, opa, o chamado é para ser pastor? Porque é um ministério meio que as pessoas fogem, e se você se não autodenomina, mas se você falar, olha, eu tenho um chamado para pastor, muitas vezes a gente olha, pô, o cara está querendo se aparecer. É algo complicado esse ministério de pastor, e precisa ter, ele é fundamental. Como que você entendeu esse chamado de Deus para sua vida? Assim, eu sempre tive curiosidade por Bíblia, né? Então, assim, Bíblia sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Sim. Sempre. Sendo que me formei 2 vezes em teologia, comecei a fazer escatologia, então isso sempre me chamou a atenção. Eu tinha 16 anos, eu subi num altar para fazer minha primeira ministração. Dentro de uma igreja, num culto de quarta-feira, eu preguei em Neemias que Deus ia restaurar os seus sonhos igual ele restaurou os muros. Talvez seja uma palavra mais simples do mundo. Você está ouvindo isso, talvez você já ouviu 200 vezes. Mas naquele dia eu senti algo, sabe, dentro de mim, tipo, olha, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar, sabe? E anos se passaram. Até eu ser consagrado a pastor, se passou 9 anos e 11 meses daquele dia. Exatos. 9 anos e 11 meses daquele dia. E muita coisa aconteceu. Mas eu sempre tinha a certeza. Quando eu comecei a namorar, hoje é minha esposa, minha pastora, minha companheira, comecei a namorar ela, eu estava voltando do mundo, eu tinha muitos vícios, eu tinha algumas coisas, e eu sempre falei para ela, eu falei, olha, você vai ver ainda, eu vou me levantar e eu vou ser um pastor. E no dia 11 de setembro de 2016 eu estava sendo consagrado, 9 anos e 11 meses depois, um dia antes de eu completar 1 ano de casado. Deus, ele cumpriu aquilo que ele tinha colocado dentro do meu coração. Sim. É fácil? Não. São fases, né? São ciclos que a gente estava ministrando. São ciclos. Por mais que você passe por um treinamento, por mais que você faça tudo, dentro do seu chamado você vai ter algumas coisas que você vai precisar resolver, você vai se deparar com algumas situações que não é tão agradável. Sim. Paulo, ele diz, olha, eu gasto e me desgasto por amor à alma. Sim. Mas mesmo amando mais eu sou rejeitado, mais eu sou odiado. Então, assim, isso é chamado. Sim. Seja o meu, por exemplo, no meu caso pastoral, eu sempre olhei isso, queria, brincava, mas sempre olhei isso com muito medo. Porque lidar com pessoas não é fácil. A gente sabe disso. Lidar com pessoas não é fácil. E um dia eu estava num trabalho na igreja, já tinha um status ministerial, estava muito acomodado, não queria dar o próximo passo, que era o pastoreado, não queria dar. E eu fui para um trabalho e tudo acontecendo, e eu perguntando para Deus, assim, no meio da ministração, foram 3 ministrações, eu ouvi a mesma coisa. E depois um pastor veio falar comigo. Eu estava sentado e o trabalho acontecendo, pessoas de pé, pessoas chorando, e eu falando para o Senhor, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Sim. E o Espírito Santo falava no meu coração, olha para o lado, apacenta minhas ovelhas. E eu falei, eu estou ficando doido. Isso não é para mim não. Aí beleza, aí passou para outra ministração, e eu de novo assim, olhando para o lado, sabe, as coisas acontecendo, eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Sim. Aí ele olha para o lado, apacenta minhas ovelhas. E nessa segunda vez, eu lembrei logo do que Jesus falou para Pedro. Jesus, a segunda vez que pergunta a mesma coisa, pergunta para Pedro se ele ama, no segundo contexto histórico disso. Sim. Porque Jesus teve essa conversa com Pedro antes de ser crucificado e depois da ressurreição. Depois da ressurreição, ele olha para Pedro, senta, faz todo aquele cenário, e ele fala para Pedro, Pedro, você me ama mais do que você ama eles? E eles que Jesus estava falando era qualquer pessoa que se aproximasse de Pedro. Sim. Mas o eles mais junto que Jesus estava falando, ele estava falando para Pedro o seguinte, Pedro, você me ama mais do que você ama a sua família?
Porque quem estava naquele contexto eram os irmãos de Pedro. Então assim, você me ama mais do que você ama a sua família? Você me ama mais do que as pessoas que estão próximas de você? Você me ama mais do que os seus barcos? Você me ama mais do que a sua profissão? Então se você me ama mais, apacenta minhas ovelhas. E é isso que é louco. O chamado, o ministério, o meu pastoreado, ele não pode vir depois da minha vida. Ele precisa vir antes. Sim. Eu consigo entrar em qualquer lugar sem pastorear. Eu consigo entrar no meu trabalho e trabalhar sem pastorear. Eu consigo entrar no supermercado e comprar minhas coisas sem pastorear. Mas em nenhum lugar eu vou deixar de ser pastor. Sim. É porque, entrando nisso, às vezes as pessoas acham que nós devemos viver jornadas duplas, né? Então, eu sou um profissional e dentro da igreja eu sou um pastor. Então, saio da igreja, não sou mais pastor e entro para a fase profissional, depois para a fase família. E não é. O chamado é o seu chamado. Aonde que você esteja, você tem esse chamado. Você foi marcado com aquilo. Sim. Então, assim, é uma marca que você leva. Você consegue sair do seu trabalho e acabar o seu profissional. Mas você nunca vai sair da igreja e vai deixar o seu chamado dentro dela. Sim. Então, eu acho que o mais importante é que você descubra qual é a sua paixão. Porque chamado exige renúncia. E você só renuncia a algo por outro algo que você gosta. Sim. Que você ama, que você é apaixonado. E não só amar, porque o amar faz você continuar, mas a paixão faz você fazer. Sim. É que nem um casamento, um relacionamento, e relacionamento de Deus é muito igual ao nosso. Eu amo a Deus, tá bom, eu amo a Deus, eu vou de vez em quando para a igreja, eu amo a Deus, Deus está no meu coração, tal, eu amo a Deus. Sim. Eu amo a Deus, mas eu sou apaixonado por Deus. Então eu limpo a igreja, eu estou na igreja de segunda, estou na igreja de terça, estou na igreja de quarta, estou na igreja de quinta. E se der para mim abrir mão do que eu faço para mim, eu Sim. vou estar lá. Porque eu sou apaixonado por Deus. A paixão faz você fazer que nem um relacionamento. Sim. Você ama, você pode amar o seu cônjuge, você pode amar a sua esposa. Isso te mantém o seu casamento. Mas o que faz você levar uma rosa, o que faz você querer resolver uma briga, o que faz você levar um bombom, é a sua paixão. E não é o amor. Sim. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Pastor, muito obrigado pela presença. Acredito que Deus falou muito no coração, tanto nós que estamos aqui nessa gravação, todo mundo que vai ver esse vídeo. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Sim. Obrigado pelo seu ministério, seu chamado. Sim. Porque nós estamos aqui porque isso nasceu dentro do seu coração. Obrigado ao nosso multimídia, nosso irmão Luiz Felipe, toda a galera que está dentro desse projeto, porque nasceu isso no coração de vocês, isso é o chamado de vocês. E vocês percebem que talvez você passe por esse vídeo e você assista um sim e um não, ou talvez você nem compartilha essa ideia, talvez você assiste, mas não curte, talvez você assiste, mas não comenta, talvez você faça isso. Mas entenda uma coisa, existem pessoas com chamado para estar fazendo isso, e nós estamos fazendo, mesmo sabendo que nós vamos ser rejeitados por muitos, não vamos alcançar talvez aquilo que você agrada, mas nós vamos continuar fazendo nosso chamado, porque igual Jeremias disse, por que você não para? Porque ainda existe um fogo dentro do meu coração que não me dá descanso nenhum dia, então é por isso que nós continuamos. E eu quero que esse fogo arda na sua vida. Deus abençoe vocês. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Pessoal, você ficou curioso para saber quais que serão os próximos temas desse vídeo? Nós iremos falar sobre chamado. Então você já sabe o que deve fazer. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe para o máximo de pessoas que você conseguir. Nas próximas semanas nós temos, chamado de adoração, liderança. É um conteúdo muito legal. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então não se esqueça. Faça esses 3 passos, curta, comenta, compartilha, cara, e faz o quarto também, se inscreva se você não é inscrito, e eu espero você até a próxima quinta-feira. Até a próxima!